Bom, gente, hoje a gente pretende calcular π ao quadrado por um método que não é dos melhores, né? Mas com isso a gente vai aprender a avaliar o intervalo em que com certeza π ao quadrado estará, né? E além disso, avaliar alguns somatórios aí. Tudo começa com o problema de Basileia. O problema de Basileia consistia em achar a soma de beta igual a 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 4 ao quadrado, mais etc. Até 1735 esse problema ficou sem solução, né? Então, nós queremos agora calcular numericamente esse beta. A letra beta aqui eu usei em homenagem aos Bernoulli, né, que buscaram uma solução, mas não conseguiram obtê-la, né? Primeira coisa, será que essa série converge? Há um teorema que diz assim, grosso modo, que se a integral da mesma função converge, então a série converge. Gente, é claro que não é exatamente a mesma função, né? Uma é definida nos reais, outra definida nos naturais, né? Mas a expressão é a mesma. E, de fato, a integral de 1 a infinito de dx sobre x ao quadrado, fazendo os cálculos aí, a gente chega à conclusão que essa integral é igual a 1, né? Então, essa integral converge e, portanto, a série beta, que a gente colocou lá em cima, converge. A gente pode até estimar o valor numérico de beta, né? Usando o cálculo numérico de integrais. Aí a gente usa o método dos retângulos centrais. Então, beta seria igual a 1 mais a integral de 1,5 até infinito de dx sobre x ao quadrado. E fazendo os cálculos daria 1 mais 2/3, alguma coisa perto de 1,666. Para melhorar um pouco o método, a gente poderia fazer beta igual a somatório de 1 até n de 1 sobre i ao quadrado mais a integral de n mais meio até infinito de dx sobre x ao quadrado, que é uma maneira de calcular o rabicho aí da série de Basileia lá. Nós não vamos conferir agora se esse método dá ou não um bom valor. Nosso objetivo é estabelecer um intervalo onde com certeza π ao quadrado esteja nesse intervalo, tá? Para isso a gente vai definir beta de n, que seria a gente fazer aquele somatório lá da série de Basileia só até n. Eu programei a calculadora para ela fazer esses cálculos aí, né? E vamos ver para alguns valores de n. Até n igual a 5 dá 1,4636. Até n igual a 15 dá 1,5804. Até n igual a 50, 1,6251. Até n igual a 200 dá 1,6400. A gente vê que esses valores de beta n vão crescendo, mas não se estabilizam, né? Mesmo depois de uma soma de 200 parcelas, parece que só o 1,6 ali se estabilizou. O problema é o seguinte, quanto ainda beta n vai crescer, né? Conforme n for indo para o infinito. A gente precisa, nesse caso, estabelecer alguns limitantes, né? Limitante superior e limitante inferior, né? Para saber, mais ou menos, localizar onde estaria π ao quadrado dentro de um certo intervalo, né? Para fazer isso, a gente vai contar com o auxílio de duas séries aí. Um é o somatório de i igual a 2 até n de 1 sobre i, que multiplica i menos 1. E
essa série tem a soma, né, igual a n-1 sobre n. E aqui a gente dá um exemplo para n igual a 4 e vê que funciona direitinho aí o somatório dessa série aí. Outra série seria somatório de i igual a 2 até n de 1 sobre i mais 1. E para cada n, o valor dessa soma é n-1 sobre 2n mais 2. E também eu dei um exemplo aí para n igual a 4 e ver que essa fórmula aí, né, da soma parcial dessa série aí funciona direitinho. Essas duas séries têm fórmulas para somas parciais, mas beta-n não tem, tá? E de onde eu teria esse resultado? Eu pretendo fazer um vídeo sobre isso aí, tá? Bom, vocês devem ter notado que para n bem grande, n-1 é aproximadamente igual a n ao quadrado e que é aproximadamente igual a n mais 1. Daí a gente ter escolhido essas duas séries aí para limitantes do nosso problema de Basileia. Suponhamos que a gente está alguns anos antes de 1735 e a gente queria calcular beta para termos alguma pista de como resolver o problema de Basileia. Às vezes, a gente sabendo o valor numérico da soma, a gente tem uma pista de como atacar o problema. Por exemplo, se der 8,14159, a gente já tem uma pista que a soma deve ser 5 mais π. E se tem π, a gente já sabe que vai ter que usar funções trigonométricas aí para atacar o problema, tá? Suponhamos também que a gente só tem paciência para computar 30 parcelas na unha lá do problema de Basileia. Então, a gente tem o seguinte, que beta seria 1 mais 1 sobre 2 ao quadrado, mais 1 sobre 3 ao quadrado, mais 1 sobre 4 ao quadrado, até 1 sobre 30 ao quadrado, mais um certo resto, né? O rabicho da soma. Então, isso daria 1,612150 mais o rabicho. Esse rabicho é 1 sobre 31 ao quadrado, mais 1 sobre 32 ao quadrado, mais 1 sobre 33 ao quadrado. E daí a gente tira que o R é maior do que 1 sobre 31 vezes 32, mais 1 sobre 32 vezes 33, mais 1 sobre 33 vezes 34. Por que a gente sabe? Porque o denominador é maior e, sendo o denominador maior, essa série fica sendo menor do que R. E essa série é igual ao somatório de i igual a 31 até infinito de 1 sobre i mais 1, que é igual ao somatório de i igual a 1 até infinito de 1 sobre i mais 1 menos o somatório de i igual a 1 até 30 de 1 sobre i mais 1. Fazendo todos os cálculos aí com a fórmula dessas séries, né, a gente vai chegar à conclusão que o R é maior do que 0,0322580. E, portanto, o beta vai ser maior do que 1,612150, que é aquela soma até 30, né? Mais 0,0322580, que é aquela soma que a gente fez das séries, tá? Então, com isso a gente vai ter que o beta é igual a 1,6, beta não é igual, é maior do que 1,644408. Bom, agora vamos ver qual o maior valor que o beta pode assumir, tá? A gente tem o seguinte, que o beta é beta de 30 mais o R.
o R é 1 sobre 31 ao quadrado, mais 1 sobre 32 ao quadrado, mais 1 sobre 33 ao quadrado, até o infinito. E a nossa série lá é 1 sobre 31 vezes 30, mais 1 sobre 32 vezes 31, mais 1 sobre 33 vezes 32. A gente vê que os denominadores desta série são menores do que os denominadores do R, né? Isso implica que o R é menor do que os valores dessa série aí, tá? Essa série é o somatório de I igual a 31 até infinito de 1 sobre I menos 1, que é igual ao somatório de I igual a 1 até infinito de 1 sobre I menos 1 menos o somatório de I igual a 1 até 30 de 1 sobre I menos 1. Usando a fórmula lá de cima, a gente chega à conclusão que essa série aí, da qual o R é menor, vale 0,03333, né? E nesse caso aí, a gente tem que o beta é menor do que 1,612150 mais 0,033333, tal. Tá? Isso dá 1,645483. E aí a gente chega aos limitantes de beta. 1,644408 é menor do que beta, que é menor do que 1,645483. Bom, depois da resolução do Euler, nós temos o seguinte, que como beta, ele chegou à conclusão que beta é π ao quadrado sobre 6, então π ao quadrado deve ser 6 beta. Isso daí indica que π ao quadrado está entre 9,866448 e 9,872898, né? E isso implica que π está entre 3,14190 e 3,14216. E se a gente quiser saber um valor de π ao quadrado para a gente trabalhar com ele? Bom, gente, se a gente quisesse trabalhar com um valor ao invés de um intervalo, a primeira coisa que nos vem à mente é uma média aritmética entre os extremos, né? Isto é, uma média entre 9,866448 e 9,872898. Então, a gente teria que o beta seria 9,869673, o que implicaria que o π seria aproximadamente igual a 3,141604. Por curiosidade, o que significa essa média? É a média entre o somatório de 1 sobre I menos 1 e 1 sobre I mais 1. E calculando aí, a gente chega à conclusão que a média, na verdade, é o somatório de 1 sobre I ao quadrado menos 1, que é um número bem mais próximo, né, de 1 sobre I ao quadrado. Mas é maior, porque o denominador 1 sobre I ao quadrado menos 1 é menor. E como vimos acima, 3,141604 é maior do que o valor de π que a gente conhece, que é 3,141593. Também, por curiosidade, pelo método dos retângulos centrais, a gente teria o seguinte, que beta seria aproximadamente igual a 1,612150 mais 1 sobre 30,5. E isso daria beta aproximadamente igual a 1,644937. E o π, nesse caso, seria 3,141595. Então, esse método é o método, né, dos retângulos centrais é um pouquinho melhor do que o método que a gente usou para
determinar o intervalo. Tá bom então, gente? Muito obrigado e até outro dia, se Deus quiser.